Oliveira, CEO e Co-Founder, e esse é o AI Talks by Hera Build. E hoje a gente vai falar sobre o potencial da IA generativa e a inovação da era sem código. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Souza, fundador e software engineer do Data2. Seja bem-vindo, Gui! Muito obrigado, cara. Muito bom ter você aqui. Eu vou tentar manter a conversa séria. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Mas obrigada, Gui, por você ter vindo. Acho que a tua participação hoje aqui é muito, muito importante pra gente. A gente vai explicar por quê, tá? Mas ter você aqui no nosso cenário é peça fundamental. Ô, Gui, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Para você falar um pouco mais sobre o Data2, como foi a ideia de montar, enfim, o que você tem feito aí com o Data2? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui falando com vocês. O Data2, eu tinha passado por outras aventuras de empreendedorismo antes, tanto eu quanto os cofundadores, meus sócios. Eu costumo dizer que talvez o Data2 seja a primeira vez que a gente esteja empreendendo por uma expressão própria. Tive outras experiências empreendendo anteriormente que ou a situação ela vinha muito do mercado, tipo paleteria mexicana, entende? Uhum. Ou a situação ela vinha do ambiente onde eu estava inserido, né? Então, quando eu fundei a Influx, né, em 2017, a gente estava dentro da Rev, que era a quarta maior de network do mundo na época. E esse mercado estava passando por uma transformação que antes você tinha o media buyer, o cara que escolhia onde ele ia comprar as mídias e tudo. E essa é uma profissão meio que mudou muito, porque hoje o cara basicamente ele vai comprar banner no Google ou no Facebook. Então você ser o terceiro maior do mundo talvez não significa muita coisa, o quarto então significa menos ainda. E o negócio ele precisava de uma transformação ali dentro, né? A gente tinha anunciantes de um lado e do outro lado a gente tinha aplicativos que distribuíam banners desses anunciantes. E a gente ganhava uma share, o desenvolvedor do aplicativo ganhava outra parte. E a gente conversava no meio do dia assim e dizia tipo, cara, quantos banners você já viu nossos por aí? Ou quantos aplicativos desses com banner você usa todos os dias? As pessoas dizem, nenhum. Assim, não uso, nenhuma das campanhas que a gente tem hoje em casa são produtos que eu consumo. E a gente olhou para aquilo como um sinal muito claro de que a gente precisava mudar a direção, de que a gente precisava consumir o nosso produto antes de mais nada. Então, a gente entendia lá em 2017, estava começando aquele arraste para cima, as primeiras deals assim, diretos entre um influenciador ou um cara que só tinha um perfil muito grande no Instagram e as marcas, eles estavam acontecendo de uma maneira um pouco mais, não automática, mas uma maneira um pouco mais digital. Você não chamava mais aquele cara para uma reunião e aí fechava um contrato de 1 ano. A coisa ficou muito mais parecida com o que eram os banners. E a gente viu a oportunidade de, tipo, vamos só trocar os aplicativos, colocar um influenciador. Aí o anunciante continua mandando a campanha dele, só que a gente manda para um player diferente e a gente ganha uma share do mesmo jeito. Tudo genial. E de fato foi, a gente colocou. Até hoje é uma network muito grande de influenciadores pagando por performance, mas você entende que a gente não escolheu trabalhar com isso? Assim, em momento algum a gente falou assim, poxa, meu sonho era fazer isso, é isso que eu acredito, eu tenho muita certeza. A crença que a gente tinha naquele modelo era o modelo anterior, de olhar e falar, olha, os anunciantes precisam distribuir esse budget, eles precisam do resultado X, esse resultado não está sendo mais atingido, e a gente não entende por quê, porque não fazemos parte daquela audiência. Vamos mudar, porque durante a reunião tava todo mundo assistindo story no Instagram, então a gente falava, poxa, a gente entende um pouco mais disso, talvez. De qualquer forma, eu não teria feito a Influx em outro contexto, eu não ia estar em casa sentado e falar assim, fazer uma rede de influenciadores, sabe? Nunca tinha pensado nisso. Em 2014, me convidaram para ser co-founder da Squid, foi adquirido pela Local Web. Felipe Oliva marcou uma call comigo e falou... E eu falei para ele, eu nunca na minha vida vou trabalhar com influenciadores, sabe? Porque, de fato, aquilo não era presente, assim, para mim. Mas o Data2, ele talvez que eu nunca chego nessa conclusão de que fazia sentido construir aquilo, mas em qualquer momento que eu parasse e pensasse o que eu, de fato, faria para transformar as coisas, baseado no que eu acredito, sairia o Data2. Tipo, quando eu olho assim no que a gente construiu hoje, parece que eu me preparei a vida inteira para fazer aquilo, sabe? Então, foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de dizer, olha, eu acredito que esse é o problema em que vale a pena a gente apostar
nosso tempo, todo o risco que existe em construir uma solução desse tamanho para a gente atacar, né? E que problema é esse? Na nossa cabeça, a gente constrói o Data 2 para que as pessoas possam fazer o que a gente fez a vida toda. Tipo, a vida inteira a gente se sustentou, a gente desenvolveu nossas carreiras em torno de desenvolver software. Resolver o problema das pessoas através do desenvolvimento de software. Eu e meus sócios, os cofundadores. E a gente nunca teve dúvida de que ia faltar uma oportunidade pra gente. Mesmo a gente estando no país igual o Brasil e falta muita oportunidade, sobra muita gente, eu nunca tive medo de não ter um emprego, sabe? De arriscar, porque eu sabia que no dia seguinte eu podia ali arrumar uma outra coisa pra fazer, a demanda não ia acabar tão cedo pra aquilo ali, sabe? A coisa mudou muito, a gente tá passando pela terceira bolha, talvez agora, que impacta a indústria de desenvolvimento de software, e mesmo assim eu não vejo as pessoas passando por essa crise, sabe? Talvez novos profissionais que se formaram da pandemia pra frente, e aí existe uma curva, mas você tá 10 anos no mercado, é muito difícil que você tenha essa dúvida. Ao mesmo tempo, a gente enxergava que empresas estavam cada vez mais gastando mais dinheiro e mais tempo para entregar o mesmo software. Tipo, a gente tem a percepção de que 1990, 2000, talvez que se fazia o mesmo software que se faz hoje 100 vezes mais barato, 100 vezes mais rápido. Aí existe uma porção de outros motivos pelos quais isso acontece, que é em 1990 e 2000 você não precisava atender diferentes tamanhos de tela, você não precisava ser real-time, o banco de dados não precisava ter na nuvem, né? Acabou a energia, acabou o sistema. Você não precisava atender 150 mil clientes ao mesmo tempo no Black Friday. Então os requisitos mudaram e talvez isso tornou o processo um pouco mais lento. Mas a gente inserido ali dentro, e aí pega um contexto tipo 2020, 2019, os Venture Capitals jogando dinheiro a rodo e uma porção de times que nunca tinham construído um software na vida, e a gente via aqueles caras pegando aqueles cheques enormes e falando, poxa, eu vou atrás de um CTO. Porque o CTO, ele sabe o que eu preciso, não é nem porque ele vai resolver meu problema, sabe? Eu vou contratar um CTO e aí ele sabe quem contratar. Daí o CTO pensa a mesma coisa, né? Poxa, eu vou montar um time aqui de Python, Ruby, eu não sei, alguma coisa que ele entenda um pouco mais para resolver aquele desafio. O dia zero, ele é muito precoce para você descobrir a tecnologia que você vai usar até o fim da vida daquele produto. E muitas vezes você via aqueles milhões de dólares sendo gastos em um produto que talvez nem saia do papel, sabe? Porque você montar um time não significa que vai sair um software dali, e você ter muito dinheiro também não significa que vai sair um bom time dali. Existem outros desafios que vêm antes. E a gente entendia que talvez você não precisasse tudo aquilo. A gente começou a se questionar onde é que mora, de fato, a complexidade no desenvolvimento de software em si. A nossa conclusão é de que a comunicação em volta do processo de desenvolvimento de software é o que, de fato, custa caro. Você ter os stakeholders que têm uma visão clara ali, mercadológica do que precisa ser entregue, e do outro lado você tem as pessoas técnicas e que o desafio para elas é outro. Enquanto para o stakeholder o desafio dele é shippar essa feature 15 dias antes do concorrente, ou do anúncio que ele acha que o concorrente vai ter, para deixar os clientes dele tranquilos em casa, assim, de que eles estão com a melhor solução e tudo mais. Dentro do time de engenharia, talvez que a preocupação maior deles é que eles estão entrando numa outra sprint sem matar o débito técnico da semana passada, sabe? E eles não estão nem um pouco alinhados, assim, né? Eu costumo dizer nesses times, assim, que se todo mundo tivesse o superpoder, um botão que eu aperto e tudo fica pronto, e eu desse um botão para cada pessoa desse time, geralmente cada um ia apertar o botão e eu exercer esse superpoder de deixar tudo pronto imediatamente a custo zero, e cada um ia ter um produto diferente. Então, se nem com superpoder você consegue entregar a tua solução, quanto menos sem superpoder nenhum, sabe? E a gente começou a entender que esses desafios eles precisavam ser mais claros para todo mundo. As pessoas de negócio elas precisam entender um pouco melhor quais eram os desafios que o time técnico estava enfrentando, e as pessoas dentro do time técnico não é que eles precisavam entender melhor o problema de negócio, eles precisavam viver aquilo lá. E tem que entender que ele só tá lá para cumprir com aqueles desafios, sabe? De entregar o que é que precisa ser entregue. E a gente percebia que não só o código em si, escrever código letra por letra na tela preta, mas todo o ferramental,
Você vai começar um software do zero hoje, vamos desenhar um wireframe, você vai falar, poxa, funciona, as pessoas de negócio conseguem falar sobre ele, opinar, um botão mais aqui, esse call to action funciona, esse menu tá muito extenso, e você opina aquilo, manda para um designer, ele faz, tá tudo lindo. Hoje os designers vão te entregar numa ferramenta tipo Figma, um protótipo extremamente navegável e funcional, o menu abre e fecha, troca a tela, os stakeholders olham aquilo e falam, pô, tá quase pronto. E eu costumo dizer que quanto mais fiel é o seu protótipo, mais longe você tá de ter alguma coisa pronta, né? Muito desafio ali. O programador joga tudo aquilo fora, começa do zero e constrói tudo de novo, né? Esse processo ele é muito destrutivo. O cara UI, UX e o cara de produto que desenhou o wireframe, tudo aquilo é jogado fora, o designer constrói o design dele baseado numa referência. E o desenvolvedor front-end, que deveria fazer aquele design ficar vivo, ele joga tudo fora, o design também, e constrói tudo do zero. Então, a gente gostaria que existisse uma coerência em que as pessoas evoluíssem o que a área anterior construiu, sabe? Que todo mundo trabalhasse agregando valor no produto final. Uhum. Então, a gente começou a desenvolver a plataforma do Data2 lá em 2020. O primeiro desafio que a gente tinha era o de conseguir que fosse possível construir praticamente qualquer coisa sem que você escrevesse uma linha de código, certo? Isso não torna coisas simples ou mais simples, porque você continua tendo que programar. Você só não escreve o código em si. E isso, pra gente, tirava uma barreira que era fundamental para trazer as pessoas de negócio ali mais para perto e trazer os desenvolvedores para a entrega de valor de uma maneira que ele consiga dividir melhor com a área de negócio quais são as dificuldades dele e o que é que são as dificuldades técnicas de se entregar aquilo. E conforme a gente foi evoluindo a plataforma, a gente percebe que hoje é super confortável para um designer entregar ali dentro. É super confortável uma pessoa de produto desenhar um wireframe ali dentro. E que as pessoas trabalhem de uma maneira que seja mais colaborativa, sabe? Dentro do mesmo ambiente. Os stakeholders, eles conseguem entrar lá dentro do Data2, dar play numa tela e saber se ela tá pronta, saber como ficou. Ele não precisa marcar uma reunião de demo e falar pro time de engenharia, ó, liga aí o que vocês fizeram, porque eu não sei ligar, e mostra se tá pronto, sabe? Vocês, hoje, dentro da Hera, eu sei que vocês trabalham com profissionais em casa, vocês trabalham com profissionais outsourcing, com freelancers, vocês têm diversas maneiras de se colaborarem ali dentro do time colaborar com o produto em si. E hoje você desenvolve design sem que você tenha que desenvolver front-end. Não sei se você já tinha tido essa experiência antes, assim, mas o design já entregue funcionando ali dentro, sabe? Você criou um padrão de comportamento da área de negócio bem ruim, né? Porque agora a gente tá mal acostumado. Cara, acho que é tudo pra ontem. Pra gente é muito estranho. Faz 5 anos, cara, que a gente tá... no Data2, a gente desenvolve tudo em Data2. Eu lembro a primeira vez que a gente falou e você falou, não, eu tenho Data2, eu... Hã? Sim. Sim. Isso foi perto, tipo, 2022, talvez 2021, foi. assim. A gente passou praticamente 3 anos só desenvolvendo o produto, depois começamos a ter as primeiras interações comerciais, assim, mas pra gente é muito estranho hoje quando a gente precisa entrar em contato com o time ou desenvolver um projeto, começar algo do zero que não seja em Data2, porque é um absurdo. A gente estava recentemente num projeto, cara, com um cliente muito grande nosso, e precisava integração, né? Software feito em Data2, integrado com software feito, não importa como foi feito, né? O outro time lá fazendo. E a gente fez um deploy, assim, compartilhando tela no meio da reunião. Falou, então precisa alterar isso, tá? E deploya. E disseram, tá, quando que vai estar no ar? Falei, a gente deployou? Deve estar no ar, sabe? E disseram, tá, mas não precisa esperar? Eu falei, esperar o quê, cara, sabe? E eu falei, não, que a nossa fila de deploy demora uns 20 minutos. Eu fiquei pensando aquilo, sabe? Tipo, 20 nossa, minutos, cara, 20 minutos, sabe? Imagina, tipo, eu descubro o problema, eu sei qual que é o problema, eu resolvo ele e eu ligo pro cliente e falo, só precisa esperar o deploy, vai demorar 20 minutos. E o que vocês estão fazendo? Não, a gente tá olhando aqui uma barra e esperando ela chegar no fim dela, sabe? Então a gente passou por uma porção de questionamentos, assim, que teve coisa que foi só consequência, a gente nem teve que perguntar, mas hoje quando a gente volta lá, a gente diz, cara, o que a gente criou é realmente transformador, sabe? Tipo, a vida não era legal antes do Data2, sabe? Cara, não era. E assim, gente, vocês vão ver 2 cérebros que funcionam de formas completamente diferentes nessa conversa, muito nitidamente. Que é muito legal também. Enfim, só para contextualizar, a Hera, né, nossa plataforma, ela foi feita no Data2
Então a gente tem contatos diários, constantes, né, com a plataforma Data2. E quando eu brinco, né, que criou um perfil de usuário mal acostumado, é porque realmente as coisas que acontecem, que são feitas lá, são muito, muito rápidas, assim, e são muito magníficas e muito magnânimas numa exponencialidade absurda. Então, eu sempre, que a gente conversou, né, Gui, que a gente pôde interagir, eu sempre vi muito você à frente, sabe? A tua cabeça tá muito à frente das tendências que vão acontecer. E isso é muito legal. E eu vou até passar para a próxima pergunta, então, que era se você pode dar, né, você falou de algumas coisas, mas alguns exemplos tangíveis, né, de como a IA generativa pode criar essas soluções inéditas, que talvez elas não fossem possíveis em métodos tradicionais, né? A gente falando aí da sua jornada. O que você pode trazer pra gente? Todas as aplicações práticas que a gente vai ver de IA agora, elas vão se resumir a uma única coisa, e os próximos passos, eles têm muito a ver com esse ó. Sabe quando você vê uma mágica, ou quando você vê aquele Akinator, que você entrava e ele descobria quem era? Sim, sim. E no final você falava, assim como no final da mágica, você falava, que incrível. A IA vai começar a mostrar pra gente a real valor que ela veio quando a gente parar de se impressionar. Isso é muito importante. Porque é muito estranho, cara, que você vá num médico e ele, tipo, fica impressionado com o resultado de um remédio. Você, cara, eu esperava que você dominasse isso, cara. Se você tá em choque que o remédio funcionou, significa que pode ser que ele não funcionasse. Por que você tá impressionado, né, cara? Você estudou tanto tempo esse remédio, você tá me dando esse remédio, eu falei que ele resolveu um problema em 3 dias e você ficou impressionado, sabe? Assim como a gente se impressiona com a IA, acho que a partir daqui a gente começa a entender cada vez mais o que de fato está acontecendo e se impressionar menos com aquilo, passar a ser mais natural pra gente. Enquanto aquilo continua nos impressionando, significa que pra gente ainda é um pouco mágica, sabe? E onde eu vejo essas aplicações novas agora, porque não eram possíveis antes e a partir de agora são, e é muito importante pra gente também entender a entrega de valor que a gente está causando, a gente esperava que o computador desse respostas corretas. A gente esperava que ele fosse determinístico. Tipo, você nunca botou seu usuário e senha na máquina e ficou impressionado porque ele acertou. Assim, olha, deu certo. Logou na minha conta. Que incrível que logou na minha conta. É o mínimo que você espera que ele faça isso. E aí, acho que é a regra básica, assim, pra gente entender que ferramenta nova a gente tem na mão agora. Cara, muito simples. Você me pergunta, eu, engenheiro de dados, Gui, qual que é a previsão de receita pro mês que vem, né? E tá tudo bem se eu te voltar e falar, olha, rodei todas as predições aqui e eu acho, porque o algoritmo tá me dizendo, eu acho que é entre X e X. Mas se você falar assim, Gui, vê pra mim o número da receita do mês passado e eu vou rodar algoritmo de predição e voltar pra você e falar assim, isso eu acho que é X. Se você, cara, como assim você acha? Você é só muito incompetente, sabe? E isso é exatamente o que acontece quando a gente usa IA do jeito errado, ou no lugar errado. Porque a gente entendeu que toda vez que o computador respondia alguma coisa pra gente, geralmente a gente estava esperando uma certeza. Quanto foi a receita do mês passado? Quanto eu gastei no meu cartão de crédito no mês passado? Você nunca vai admitir que venha no começo do seu extrato, tipo, eu acho. Estimado em, sabe? Nunca vai vir, cara. Vai vir exato. Então, não use IA pra olhar pro passado. O que é o passado? É tudo que é factual, tudo que você tem muita certeza. É como se o computador agora tivesse intuição. E como se o software que você pode desenvolver, ele pudesse ter uma intuição. Que tá muito certo, que é muito bom. Ele só não pode ter uma intuição e achar, por exemplo, que, sei lá, você tem a idade que você tem e ele erra isso. Entende? Coisas que você tem muita certeza, você deveria ter respostas determinísticas, né? E coisas que você depende de uma opinião, talvez, uma recomendação. Eu acho que o plano ideal para você é esse aqui. E você fala, poxa, é o caso de uso perfeito para IA, sabe? Na maior parte dos casos de atendimento, você tá lidando com isso, assim, sabe? Legal. Gui, e aí só pra gente terminar aqui também, o que você tá vendo para os próximos anos, que a gente falou até 2020 agora, mas para os próximos anos relacionados à IA generativa que estão te entusiasmando muito? Certo. Cara, eu acredito que a gente vai começar a ter uma ruptura entre o que o usuário usa da IA. Porque hoje, acho que todo mundo tem uma conta no ChatGPT e todo mundo conversa com ele. E quando um cliente chega pra gente com uma necessidade, um problema que ele acredita que
seja solucionável com o IA, ou que ele gostaria de validar se a IA resolve aquele problema muito bem, nós estamos atrás das cortinas, né? Tipo, eu não sou mais o usuário, eu estou lidando diretamente lá com o modelo e eu preciso colocar ali dentro técnicas para fazer com que aquilo seja mais preciso, para levar aquilo para essa direção ou para outra. Eu não posso simplesmente escrever um prompt gigante lá e colocar, olha, agora essa é a IA do Magazine Luiza, você é a Luiza IA, e eu escrevo tudo que eu acho que eu posso escrever para ela e eu largo lá na mão do usuário para ele responder. A hora que ele responder algo que eu não quero para o usuário, onde que você vai alterar? Por que ele respondeu isso, sabe? E eu começo a entender que hoje a indústria, tipo, ela está se desenvolvendo, todo mundo meio que no mesmo nível. O que o usuário faz com o ChatGPT quando ele responde uma coisa que não é o que ele esperava é meio que a mesma coisa que os desenvolvedores têm feito com o ChatGPT quando ele não responde o que você espera. Que, tipo, responda assim, por favor. Tipo, eu te dou $10 mil pra você responder desse jeito, sabe? E eu entendo que essa parte, a gente entender um pouco melhor por que ele errou e a gente atuar diretamente naquele ponto, em vez de a gente voltar no nível do usuário e tentar convencer o robô de alguma coisa, é onde a gente mais tende a evoluir da partir de agora. É onde a gente está pesquisando e desenvolvendo, de trazer essas ferramentas para você conseguir ter mais controle na geração de conteúdo. E com isso, a gente abre possibilidades para mais aplicações. Tá? Quanto tempo isso? Cara, isso é muito importante. Talvez que daqui 5 anos seja tudo muito diferente e incrível dentro do campo da IA generativa. Mas a gente tá olhando para uma coisa que para ficar adulto demora tipo um humano. Demora tipo 30 anos, entende? Do mesmo jeito quando a gente viu o primeiro scroll acontecer lá, até a gente ver a profissão do UX designer se formar de 2007 para cá, são 20 anos, cara. E a tela do Macintosh lá que agora tem movimento na tela. A indústria do cinema acabou. Porque a pessoa não vai mais ver filme na TV, vai ver filme no computador. Cara, demorou quanto tempo pra você ver um filme com uma qualidade boa no computador? De 84 pra cá, sabe? 40 anos. 40 anos, né? É bastante tempo, cara. Então, a mesma coisa é a IA generativa, cara. Você falou pra alguma coisa, cara, sabe? Tem 30 anos de maturidade ali por trás, por vir, sabe? Eu não sei te dizer com precisão o que é que vai, qual campo vai, até porque eu acho que nós dois temos um papel em construir esses campos, né? Mas o que eu vejo evoluindo muito é isso na nossa capacidade como builders, cara, como construtores, de controlar melhor a geração e conseguir preemptivamente, assim, detectar que uma geração ela não seria boa o suficiente antes de eu mandar aquilo pro usuário em si, sabe? A gente ter mais, de fato, mais controle daquilo. Separar mesmo quem são os usuários dos modelos, das pessoas que desenvolvem em cima desses modelos, sabe? Perfeito. Ficou claro. Gui, quero te agradecer a oportunidade de vir aqui falar com a gente. Você sabe que a gente é super fã do seu trabalho. A gente conta muito com a tua parceria, que a gente queria muito que você viesse falar aqui com a gente também. E obrigada. Cara, eu queria muito agradecer o espaço, dizer que o trabalho que vocês fazem pra gente é muito importante, assim, sabe? É exatamente nisso que a gente pensava quando a gente construiu o Data2, sabe? Fechando lá a sua primeira pergunta, a gente queria que as pessoas que usassem Data2, elas tivessem acesso às mesmas oportunidades que a gente tem como engenheiro, como pessoas que desenvolvem software em si. E a gente acredita que, de maneira muito humilde, a gente está dando para vocês essa oportunidade de criar, sabe, com uma qualidade que vocês estão criando, na velocidade que vocês estão criando. Pra gente é uma confirmação de que a gente tá no caminho certo, de que a gente construiu serve para alguma coisa todos os dias, sabe? Então, parabéns por tudo que vocês construíram e muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Obrigada, Gui. A gente finaliza aqui o nosso episódio. Obrigada por assistir e acompanhe a gente nas redes sociais @HeraBuild.